Esse é o ápice da revelação bíblica. Deus é o nosso Pai. Sempre foi. Desde que nos criou, sempre foi o nosso Pai, querido. Deus sempre foi o nosso Pai, querido. Então não coloque nele algo que ele não é. Então vamos ao nosso conteúdo exclusivo, né? Veja, lá em Hebreus, capítulo de número 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Nós estamos falando sobre cura divina, né? Vamos continuando o assunto que nós começamos aí desde segunda-feira. Vamos desenhando essa história aí. Veja, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim, o escritor de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Bom, que Deus nos falou por meio do Filho, isso nós já vimos, né? Nós já vimos isso com bem clareza aqui, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Só Jesus pode dizer quem Deus é. Só Jesus é quem viveu com Deus na eternidade, que está vivo até hoje, pode dar características claras, né? Sem nenhum erro, inequívocas sobre o caráter de Deus. A única forma da gente conhecer o caráter de Deus com toda a clareza é olhando para Jesus. Isso a gente já viu. Mas veja que ele diz o seguinte, que havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que isso significa? Que Deus falou outrora. Outrora é no passado. Deus falou no passado, e ele está se referindo a esse passado, a antiga aliança, antes da vinda de Jesus, né? Que ele vai falar depois sobre que nesses últimos dias, ou na nova aliança, ele nos fala por meio do Filho. Mas agora ele está falando outrora, no passado, antes da nova aliança, a antiga aliança. Durante toda a antiga aliança, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Veja, você acredita que alguém que fala muitas vezes e de várias maneiras não tem desejo de ser reconhecido? Ou de ser entendido, ou de ser ouvido? É claro que tem, né? Quando você quer dar um recado para alguém e não quer que essa pessoa esqueça, você dá para mais de uma pessoa. 2, 3, 4, 5, porque sabe que pelo menos os 5 juntos dando o mesmo recado, por mais que um esqueça um detalhe, o outro esqueça outro, o outro esqueça outro, eles não vão esquecer as mesmas coisas. E na junção de todos os recados que foram transmitidos, a gente chega a uma clareza. Se a gente não isolar os mensageiros, se a gente agrupar todos os mensageiros juntos, cada um falando o que entendeu, aquilo que ouviu, na junção de todos os mensageiros, a gente tem uma mensagem mais clara. Eu vou dizer de novo. Quando você quer enviar uma mensagem oral para alguém e você não quer perder detalhes, você manda essa mensagem por mais de uma pessoa. 5, 6, 7, 10 pessoas. Se você não isolá-los, ou seja, se você trouxer essa mensagem de todos eles para um mesmo ouvinte, certamente na junção de todos os mensageiros a gente tem a mensagem mais clara. É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus falou na antiga aliança muitas vezes, de várias maneiras, aos antepassados, aos pais, os nossos homens da antiga aliança, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e por aí vai. Ele diz, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais, aos patriarcas, né, aos homens da antiga aliança, pelos profetas. Pelos profetas. São vários profetas. Dentre eles, Abraão foi profeta. Dentre eles, Isaac, profeta. Dentre eles, o próprio Jacó, profeta. Dentre eles, o próprio José, profeta. Dentre eles, Moisés, profeta. Dentre eles, Davi, profeta. E além de todos os profetas, né, que nós já conhecemos, como Ezequiel, Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias, Malaquias, Zacarias, todos os dias da Bíblia aí, né? Foram vários profetas. E cada um deles trouxe uma parte da mensagem. Cada um deles transmitiu algo. Que na junção de tudo isso é o que nós temos a Bíblia. Que por meio das escrituras da Antiga Aliança, revelada, entendendo o plano de Deus, se revela a redenção. Se revela o Novo Testamento. Então veja, ele diz, havendo Deus outrora, no passado, na Antiga Aliança, né, em todo o Antigo Testamento, falado muitas vezes e de várias maneiras aos patriarcas, por meio dos profetas. Então Deus falou muitas vezes e de várias maneiras
aos antepassados por meio dos profetas. Por quê? Porque desde a queda, onde o homem se rebelou contra Deus, desobedecendo as leis de Deus e caminhando em direção a um declínio, a uma vida degradante, né? Foi oprimido, foi escravizado no império das trevas, aonde o imperador desse reino de trevas, que é o diabo, os escravizou e os oprimiu, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, com a miséria, com a doença, com complexos de inferioridade, né? Com complexos de insignificância, né? Com síndromes de pequenez e tantas outras coisas que oprimem os homens, inclusive o medo da morte. Tudo isso foi usado pelo diabo como ferramentas na antiga aliança para a degradação da vida humana, né? Quanto mais degradante a vida humana, mais Satanás tenta passar na cara de Deus que Deus tomou uma decisão errada quando escolheu os homens para serem seus filhos, né? Essa é a ideia do diabo, de destruir os homens. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Quanto mais degradante a vida humana, para o diabo, melhor, né? Mas nós não fomos criados para degradação, nós somos criados para sermos filhos do rei, nós somos criados para ser filhos de Deus, nós somos criados para viver em sua presença, nós somos criados para ser suprido por ele em todas as nossas áreas de vida. Nós somos criados para viver uma vida sobrenatural, muito acima, muito além de qualquer expectativa humana natural. Nós somos criados para sermos bem-sucedidos, nós somos criados para ter uma mente próspera, nós somos criados para ter um corpo sarado, são e apropriado para o propósito para o qual Deus nos criou e nos designou, né? Tudo isso tem que estar muito latente na minha mente hoje, mas na antiga aliança isso não era uma verdade. As pessoas estavam escravizadas na ignorância, eles não acreditavam naquilo que eles eram, e Deus tinha que de alguma forma se apresentar para eles, se mostrar para eles, primeiro, para que eles conhecessem quem era Deus, e através de conhecer quem é Deus, eles conhecessem a si mesmos. Veja, você conhecer a si mesmo passa pelo processo de você conhecer a Deus. Veja, eu me torno a cara do Deus que eu conheço, porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Eu não posso querer ser uma pessoa que anda em amor se eu acho que Deus não anda em amor, se eu fui criado em imagem e semelhança dele. Então eu me torno a cara do Deus que eu conheço. Eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus. Se eu acho que Deus é de uma determinada forma, obviamente que eu vou me moldar a isso. Se eu acho que Deus é essa pessoa que de vez em quando realmente mata, que de vez em quando realmente fere, que não importa, né? Se ele tiver com a razão, pouco importa o resultado dos outros, é esse tipo de comportamento que vai reger a minha vida. Obviamente. Entendeu? Que pouco me importa o que os outros estão pensando. Desde que eu esteja com a razão, eu posso oprimir, eu posso bater, eu posso matar. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu esteja com a razão. Esse é um pensamento distorcido do caráter de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é quem é Deus dentro desse aspecto. Então Deus vai se revelando aos homens, aos poucos, para que este retome consciência de quem ele é, uma vez que eles se desligaram de Deus desde Adão e perderam a referência de quem Deus é. Desde quando, pastor? Desde a época de Noé. Deus tentou resgatar tudo com Noé. Deus começou a humanidade de novo com Noé e seus filhos, né? E noras, estava lá. Noé, seus filhos e suas noras estavam ali. E Deus foi recomeçar tudo com eles. Até que Noé, um dia, em uma plantação de cana lá, bebeu demais, ficou bêbado. E os seus filhos aprontaram, um dos seus filhos aprontou com ele. E aí gerou uma confusão. A partir dali, a humanidade se perde novamente. A humanidade se desvia novamente do propósito de Deus. E a partir dali, eles perdem a referência de quem Deus é. Se espalham sobre a terra e vão perdendo referência de quem Deus é. Então Deus precisa restaurar todas essas coisas. Deus precisa trazer à mente humana uma ideia clara sobre quem é Deus. Mas ele não o faz através do Filho. A Bíblia diz que ele faz muitas vezes e de várias maneiras aos antepassados por meio de profetas. Não por meio do Filho. E obviamente que os profetas não têm uma revelação plena de quem Deus é, porque eles não viveram com Deus. Eles têm vislumbres, eles têm notas. E isso, cada um deles com uma nota, com um vislumbre, vai juntando as mensagens. E toda essa mensagem se revela na antiga aliança que nós temos, a qual Paulo usou, por exemplo, como base da nova aliança. O qual o próprio Senhor Jesus apontou e disse: vocês interpretaram de maneira equivocada a antiga aliança. Né? Ele diz: o que é que diz a lei? Ele diz: a lei diz isso. Ele diz: pois é, eu porém vos digo, vocês interpretaram errado. Ao invés de trazer
os escritos de Deus como um decreto, um estudo, um tratado para o entendimento de Deus e quem você é, vocês distorceram isso e criaram uma religião cheia de dogmas, cheia de preceitos humanos, tradições, né? São muitas coisas, né, que eles acrescentaram à palavra de Deus. E aí, infelizmente, por causa disso, foram distorcendo aquilo que Deus é, né? Então veja, deixa eu achar aqui que eu estou procurando, eu perdi aqui a minha referência, eu entro agora, só um minutinho. Segundo, então Deus vai se revelando aos poucos, né? Por meio dos profetas. Veja que é interessante algo. Deus se revela aos poucos aos homens. A Bíblia, como conhecemos hoje, essa Bíblia, olhando ela de maneira cronológica, com Gênesis, né, essa conexão dos livros um com o outro, a Bíblia, do jeito que nós conhecemos hoje, ela é uma revelação progressiva de quem Deus é. Agora veja, é porque Deus não podia se revelar aos homens, ou porque os homens não tinham compreensão sobre quem Deus é? Por que a Bíblia se torna uma revelação progressiva? Porque Deus não poderia, não tinha capacidade, não tinha métodos, não tinha meios de se revelar aos homens, ou porque os homens não tinham a capacidade ainda de compreensão sobre quem Deus é? Qual seria a melhor resposta? Pensa um pouquinho sobre isso e me responde, por favor, né? A Bíblia é uma revelação progressiva porque Deus não tinha capacidade de se revelar aos homens, ou porque os homens não tinham capacidade de compreensão sobre quem Deus é na antiga aliança? Qual seria a resposta mais adequada? Porque não tinham capacidade, falou tia Ângela. É exatamente isso. Veja, por que eu estou te falando isso? Porque Deus não muda. Deus não muda, né? Deus é o mesmo. Se Deus não muda, irmãos, e hoje nós olhamos Deus como um pai, Deus bom, Deus que ama ao invés de matar, Deus que no lugar de matar decidiu morrer por nós, esse Deus é o mesmo Deus que andou lá na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não mudou, ele é o mesmo. Mas se a gente olha para a antiga aliança e olha para os relatos bíblicos desses homens como Moisés, como os profetas, a impressão que a gente tem é que é outro Deus, que não é esse, que é um Deus que estava nem aí não, que ele queria mais era descer o porrete no povo mesmo, vamos matar, é olho por olho, dente por dente. Essa era a percepção desses homens acerca de Deus e não o verdadeiro caráter. O verdadeiro caráter de Deus só se revela em Cristo, como nós realmente vimos. Agora veja, eu quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 4, verso 20. João 4, 20. Quero ler para vocês. Falando sobre essa revelação de Deus na antiga aliança. Veja, a mulher samaritana encontra com Jesus. Ela tem um diálogo com Jesus à beira do tanque de Jacó, onde Jesus pede água, ela fala, por que você está me pedindo água? Bom, a gente conhece esse texto bastante, eu não quero entrar nos detalhes dessa água não, tá? Eu quero me apegar mais à segunda parte do texto, quando Jesus traz uma revelação sobre o caráter dela, sobre ela ter sido casada 5 vezes e agora o homem com quem ela vivia não era seu próprio marido. E ela então entende que Jesus é um profeta. Ela entende, ela diz, Jesus, eu vejo que tu és profeta. E aí ela faz uma pergunta interessante no versículo 20. Ele diz, nossos pais adoravam neste monte, que era o Monte Gerizim. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, e vós aí se refere aos judeus, vós, judeus, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, os samaritanos diziam, não, o certo é adorar aqui no Monte Gerizim. E os judeus dizem, não. O certo é a gente adorar lá no templo em Jerusalém. Por que essa questão? De onde vem essa discussão? Veja, primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto judeus como samaritanos vêm todos de uma mesma raiz. Todos eles são descendentes de Abraão, tanto samaritanos quanto judeus. A questão é que samaritanos é o resultado de mistura de povos, judeus com gentios, o que nós chamamos aqui conceitualmente de
mestiços. Vamos colocar dessa maneira. Os samaritanos eram mestiços e os judeus eram o povo da aliança. Veja. Agora, essa mulher está questionando o seguinte: bom, nós, ainda que sejamos mestiços, nós conhecemos a Deus e também queremos adorá-lo. E a gente acredita que o certo é adorar no monte. Por que eles acreditavam que o certo era adorar no monte? Porque um dia a adoração era só no monte. Era só feita lá. Quando Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaque, ele foi ao monte Moriá, sobre uma montanha. Fez um altar de pedra. Ia sacrificar seu filho. E aí Deus disse: não faça isso, não faça isso, né? Mas, ao contrário, você vai apresentar aquele cordeiro que está ali, que eu já provi para você. Um cordeiro, para que você realmente não precise sacrificar seu filho. Veja, e esse sacrifício era feito em um monte. Só que, com a evolução do tempo, esse povo de Israel, esse povo que são descendentes de Abraão, com o tempo, foram se multiplicando, chegaram ao Egito, ficaram escravizados no Egito, e um dia Deus os tirou do Egito, né? Os tirou do Egito e os levou para uma terra prometida. No deserto ainda, Deus deu instruções a Moisés para criar um tabernáculo. E segundo o escritor de Hebreus, esse tabernáculo que Moisés construiu na terra, que depois se torna o templo, porque o templo nada mais é do que o tabernáculo fixo. O projeto era basicamente o mesmo. O tabernáculo do deserto, ele era móvel, ele era desmontável, montava e desmontava e se levava para onde eles fossem. Se eles caminhassem, o tabernáculo ia. Mas depois, quando eles chegaram na terra prometida, eles construíram um templo que foi feito primeiro por mão de Salomão, nos moldes praticamente do mesmo tabernáculo, ou seja, a ideia era a mesma. E segundo o escritor de Hebreus, tanto o tabernáculo de Moisés quanto o templo de Salomão é uma cópia, é uma representação física de algo que existe espiritualmente. Então existe um tabernáculo espiritual, segundo o que o escritor de Hebreus diz, o próprio tabernáculo celestial. A Bíblia chega a dizer que as coisas que são naturais, terrenas, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, precisavam ser purificados com sangue de bodes e carneiros. Mas as próprias coisas do céu, que são verdadeiras e não as cópias, foram purificadas pelo próprio sangue de Jesus. Veja, ele está demonstrando que naturalmente Deus fez coisas que representam coisas espirituais. Então tudo que você vê natural na antiga aliança, ela tem uma representação. Ela é natural, mas representa algo espiritual. Então veja, ela diz: por que os nossos pais adoravam no monte e vocês judeus insistem em dizer que a adoração tem que ser no templo? E Jesus vai explicar. E veja, a explicação dele é muito simples. Quando os samaritanos estão adorando no monte, significa que eles receberam a primeira revelação, enquanto estavam com Abraão, vieram caminhando com Abraão nisso, adorando no monte, passaram por todas as etapas que o povo adorou no monte, pegaram essa revelação. Só que quando os judeus passaram a adorar no templo por instrução divina, os samaritanos já não estavam mais em aliança. Portanto, não receberam essa revelação e ficaram agora sem o conhecimento da nova revelação. Eles agora estão adorando sem a revelação nova, ou seja, sem o conhecimento novo. Mas os judeus avançaram uma etapa para uma nova dispensação. Dispensação essa que eles receberam instruções divinas para viver. Essa é uma nova dispensação, aonde agora o correto é se adorar dentro do templo. Agora veja, quando os homens adoravam aqui no monte, eles acreditavam o seguinte, que quanto mais alto eles estivessem, mais perto de Deus. E eles costumavam fazer o seguinte, eles iam, colocavam sobre o altar as suas ofertas e saíam de lá. Deus estava longe. Deus estava lá em cima, lá longe, muito distante. Só que a vontade de Deus nunca foi estar longe. A vontade de Deus
era estar perto. Então, Deus dá uma instrução, diz: eu vou para mais perto agora. E manda fazer o tabernáculo para que ele possa ficar dentro do templo. Essa presença de Deus dentro do templo, protegida pelas cortinas, por todos aqueles ambientes fechados, não era porque Deus não podia ver o homem lá fora. É porque o homem, com a sua consciência impura, se visse Deus, morria. Mas ele não morria porque Deus queria matar. Eles morriam por causa da sua consciência de pecado. Então, para protegê-lo, Deus se permitia isso. Para guardar o homem, para a proteção do homem, Deus se permitiu ficar em cima de um monte durante muito tempo. E depois, quando o homem conhecia um pouco mais a Deus, ou seja, quando a revelação de Deus prosseguiu um pouco mais, Deus se permitiu ficar dentro de uma caixa, guardado por paredes, por cortinas, para proteger o homem, porque senão ele morria. Veja, interessante, lá em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, deixa eu contar uma história interessante aqui. Juízes capítulo 6, é a história de Gideão. Você conhece a história de Gideão? Veja, a gente sabe que Gideão estava lá malhando trigo no lagar, e apareceu para ele o anjo do Senhor, e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E ele disse: Senhor, se o Senhor é comigo, por que a gente está passando esse perrengue todinho aqui? Aí ele disse: ó, o Senhor escolheu você para ir lá e livrar o povo de Israel das mãos do midianita. Eu serei com você, e enquanto eu estiver com você, você vai estar lutando com eles como se fosse com um homem só. Então relaxa, vai adiante e faz. E ele disse: ó, Senhor, se é o Senhor mesmo, não sai daí não, deixa eu fazer um sacrifício para o Senhor. E aí ele vai lá, prepara um cabrito e volta e coloca sobre uma rocha, sobre um monte. E aí o anjo do Senhor vai e toca nessa oferta e ela se queima. Veja que curioso o que acontece. Ele diz, depois dele ter feito isso, ele diz o seguinte: tornou-lhe o Senhor, deixa eu achar aqui, 18, rogo-te que não te apartes. Isso é Gideão falando com o anjo. Rogo-te que não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e ponha perante ti. Respondeu ele: eu vou esperar até você voltar, vá lá. E ele foi, então ele preparou, né, um cabrito, bolos, asmos, éfa de farinha, carne, pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo do Senhor disse, o anjo de Deus, que representa aqui uma figura de Jesus, disse: tome a carne e os bolos asmos, põe tudo sobre a pedra e derrama-lhe sobre ele o caldo. E assim o fez. Então estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos, e subiu um fogo da penha e consumiu todos a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, vou morrer. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não tenha medo, pois tu não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é a minha paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesitas. Veja, então veja, ele disse: Senhor, fica aí um pouquinho. E ele ficou. Ele foi lá, fez a oferta, colocou lá. O anjo foi, tocou, queimou. Aí quando queimou, ele disse: meu Deus, é o anjo do Senhor. Agora eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Veja, Moisés tinha dito que quem visse o Senhor face a face morreria. Quando ele viu o anjo do Senhor, o que é que ele está crendo? O que é que ele está crendo? O que é que Gideão está crendo? Ele disse: meu Deus, vi o anjo do Senhor, estou perdido, vou morrer. Agora estou fulminado, porque eu vi o anjo do Senhor. E aí o Senhor falou com ele: ei, relaxa, você não vai morrer, portanto não tenha medo. O que te mata é o medo. Não tenha medo, você não vai morrer, porque eu não sou o que traz morte, eu sou o que traz paz. Eu sou a tua paz. Veja que curioso isso. Até então ele acreditava que o anjo do Senhor vinha para matar. E o anjo do Senhor dizia: eu vim para trazer paz e não matar.
Eu sou o Senhor da paz e não da morte. Não existe o Senhor morte. Existe o Senhor Shalom. Jeová Shalom. Não tem o Jeová morte. Sei lá como é que fala morte em hebraico, né? Então não existe o Senhor da morte em Deus. Existe o Senhor da vida. Existe o Senhor da paz. Então veja que era a crença errada de Gideão que mataria ele. E não o anjo de Deus. O anjo de Deus consertou a sua crença, dizendo: ei, relaxa. Eu não sou o Senhor da morte. Eu sou o Senhor da paz. Você vai ter a paz, não é morte. Há uma correção de crenças agora, por parte de Deus, para a vida de Gideão. E a gente sabe que depois disso, Gideão se enche de força, vai lá e resolve o problema. Veja, aquele que estava quase morrendo por meio dos midianitas, estava com medo de morrer nas mãos do anjo do Senhor. Olha que curioso isso. Então veja, para eles tanto faz, de onde está vindo tudo é Deus. Então é isso que estava acontecendo nesse ponto. Então a mulher samaritana diz: por que os nossos antepassados oravam no monte e vocês judeus adoram no templo? E Jesus diz: porque vocês samaritanos estão adorando lá em cima ainda de uma revelação antiga, sem conhecimento, sem renovar a mente, sem conexão com Deus para receber a nova revelação. Deixa eu subir aqui os comentários. Sem receber a nova revelação. Mas nós judeus não. Nós recebemos uma nova revelação, construímos um templo. E agora nós estamos adorando no templo. Deus já saiu do monte, Deus já veio para o templo. Ele diz: mas deixa eu te dizer, essa aqui não é o final também não. Não é a vontade de Deus viver dentro de caixa, dentro de um templo. Não é a vontade de Deus estar restrito a um lugar específico de um templo. Não, ele diz: vai chegar um tempo, uma nova revelação, que de fato já chegou. Eu sou o novo representante dessa nova revelação, em que os verdadeiros adoradores não precisam ir mais no monte, não precisam ir na igreja, eles carregam a presença de Deus no Espírito. Eles vão adorar Deus em Espírito, porque Deus vai estar não mais no monte, não mais no templo, mas no Espírito deles. Ora, Deus está dentro de mim, no meu Espírito. Eu vou adorar Deus aonde? No Espírito. Então perceba que isso é uma revelação progressiva. Eu te pergunto, a vontade de Deus era habitar no monte? Não. A vontade de Deus era estar no templo? Não. A vontade de Deus era estar em nós o tempo inteiro. Sempre foi estar em nós. Mas o homem não sabia. E se Deus se apresenta, ele morre, porque a crença dele era essa. Ele acreditava que se Deus se manifesta para ele, ele morre. Não é curioso que na antiga aliança os homens entravam na presença de Deus e morriam? E hoje Deus pode habitar dentro de nós por causa da condição. O homem pecador, ele teme a presença de Deus. O homem justificado, ele ama a presença de Deus. Eu vou dizer isso de novo. O homem pecador, ele teme a presença de Deus, porque o pecado é exterminado face à sua presença. Quem aproximava-se da presença de Deus no pecado, na época que estavam debaixo do pecado, eles morriam. Mas Jesus veio nos purificar a consciência de pecado, para que possamos servir ao Deus vivo. Aleluia. Quando nós entendemos a obra de Cristo, somos justificados por Ele. Então Deus pode habitar dentro de nós e a gente não morre mais. Estamos com a consciência purificada do pecado, para que possamos servir ao Deus vivo. Então veja, tudo isso é uma revelação progressiva. Deus se revelou a uma parte lá de uma maneira, depois foi se revelando aos poucos, até que chega. Qual é o auge da revelação de Deus? Jesus de Nazaré. O auge da revelação de Deus é chegar em Cristo. Cristo revela exatamente quem Deus é. Aí a gente entende Hebreus. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata de quem Deus é. O ápice da revelação de Deus é Jesus. O ápice da Bíblia é Cristo. O ápice de tudo na Bíblia é Jesus de Nazaré. Então eu não posso colocar em xeque Jesus, o que Jesus falou, com o que profetas falaram. Jesus é maior. Ele é o ápice. Aleluia. Então há uma revelação progressiva. Progressiva. Não é Deus que está mudando progressivamente, é o homem que está mudando progressivamente, e Deus continua o mesmo. Então veja, se hoje a gente olha para Deus e conhece Deus como
através de Jesus, diz que Deus é esse maravilhoso, esse era o mesmo Deus que Abraão serviu, só que Abraão não conheceu ele assim. O Deus que Abraão serviu é o mesmo Deus que Moisés serviu. Mas Moisés, ainda que tenha conhecido Deus diferente de Abraão, não era o Deus que nós conhecemos ainda. Ou não era a forma correta ainda. Os profetas, Davi. Agora nós não. Nós conhecemos o ápice de Deus. Nós conhecemos quem Deus é em sua totalidade através de Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é o ápice de tudo. Ele é o suprassumo, ele é tudo em todos nós. Então veja, a Bíblia é essa revelação progressiva. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 6. Êxodo 6, vai ficar mais claro ainda agora. Êxodo 6, versículo de número 2. Êxodo, capítulo 6, verso 2, diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse. Deus vai falar com Moisés e diz algo para Moisés. Ele diz assim: eu sou o Senhor. Eu sou Javé. Eu sou Jeová. A palavra Javé, Yavé, Jeová significa Senhor. Eu sou o... Essa é a primeira vez que Deus diz: eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa dono, aquele que tem controle das coisas. Ele diz: eu sou o Senhor. Qual foi o contexto que ele disse isso a Moisés? Foi quando ele estava, através de Moisés, libertando o povo do Egito através das pragas do Egito. Através das pragas do Egito. Veja, Deus é o Senhor. Só que os egípcios acreditavam em outros deuses. Veja, os egípcios ou o Egito era a nação mais poderosa da terra na época que os hebreus foram escravizados. Eles tinham prosperidade, eles tinham muita coisa. Só que eles acreditavam que tudo isso era consequência dos seus deuses. Eles trocaram Deus, o Deus verdadeiro, por imagens criadas em mãos de homens. E eles cultuavam esses deuses e diziam que a prosperidade deles veio desse Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel, ele não apenas libertou o seu povo, como ele deu uma lição no povo egípcio, mostrando quem de fato é o Senhor. Ou seja, é como se Deus dissesse assim: vem cá, e aquele rio que vocês têm ali, aquele é o nosso Deus Nilo. Ele diz: ei, vocês não sabem que aquele rio foi eu que criei, né? Eu sou o Senhor daquele rio lá. Nada, aquele é o nosso Deus Nilo. Ele disse: eu vou tirar minha mão do Nilo e tu vai ver o que é que vai dar no Nilo. O teu Deus vai virar. E a Bíblia diz que Deus tirando, ou trazendo praga, vamos botar dessa maneira, o Nilo se transforma em sangue. Aí eles começam a perceber que o Nilo não tem poder. Veja, cada uma das pragas, Deus está de certa forma desmistificando um Deus do Egito, mostrando que ele é Senhor, ele é Jeová, eu é que sou o Senhor. Aí nesse contexto ele chega para Moisés e diz: Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, quero te revelar algo. Aí Moisés diz: o que é El Shaddai? Veja, até então Deus era apenas o grande El Shaddai, e se é que eu posso dizer apenas. Mas o que é El Shaddai? El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não precisa de nada, nem de você e nem de nada. Ele é Deus, ponto final, o grande El Shaddai, aquele que é suficiente na esfera de si mesmo. Essa era a forma que as pessoas conheciam Deus, como o grande El Shaddai. Aí Deus chega, o grande El Shaddai chega para Moisés e diz: Moisés, aí Moisés disse: diga El Shaddai. Ele disse: eu quero te contar uma história. Ele disse: o que foi? Ele disse: eu sou o Senhor. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Moisés disse assim: Senhor como? Como assim Senhor? O Senhor é dono? Como assim? Não estou entendendo. Senhor como? Aí ele diz: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Aparecia a Abraão, Isaac e a Jacó como Deus poderoso, como grande El Shaddai. Ele disse: olha, Abraão, Isaac e Jacó só me conheceram como El Shaddai, como Deus poderoso. Por isso é que eles ficavam lá em cima, o seu sacrifício era lá no monte e eles aqui embaixo. Porque quem vai lidar com Deus Todo-Poderoso? Deu para entender? Ele disse: eu me revelei a eles
como o grande El Shaddai. Agora eu te pergunto, veja a vida que Abraão levou conhecendo Deus como El Shaddai apenas. Se é que eu posso dizer apenas. Né? Ele disse, eu me revelei a eles como El Shaddai. Imagina a vida que eles viveram conhecendo Deus como El Shaddai. Aí ele diz, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, ou seja, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eles não conheceram eles como o Senhor, como Jeová, como Yahvé. Não fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã e a terra que habitaram com peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, que eu sou o Senhor. Diga aos filhos de Israel, eu estou me revelando diferente. É aqui que muda a coisa. Veja, até esse momento, Deus só tinha se revelado como El Shaddai. A revelação era essa. Agora, daqui em diante, ele diz, diga aos filhos de Israel que eu sou Jeová. Eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão. E eu vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de juízo. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tirei de debaixo das cargas do Egito. Ou seja, vocês vão me conhecer como o Senhor agora, vocês vão me conhecer como o seu dono. Eu serei o teu dono. Eu serei o Senhor. Então veja, até aqui eles só conheciam como El Shaddai. Daqui em diante eles passaram a conhecer Deus como o Senhor. É a partir desse momento que ele começa a se manifestar de maneira diferente. Senhor como? Por exemplo, nós vimos o primeiro aqui, que é em Juízes 6:23. Ele aparece para Gideão e diz, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é a minha paz. Veja, Deus dizer, deixa eu te dizer, Gideão, relaxa, eu não sou o Deus que mata. Você me conheceu lá como Deus poderoso, que matava? Eu não sou esse não. Eu sou o Senhor da paz. Eu tenho controle sobre a paz. Eu sou o dono da paz. Eu sou toda a paz. Se você quiser paz, eu sou. Quer paz? Eu sou a paz. Eu sou o Senhor da paz. Aí ele se apresenta como o dono da paz, como o Senhor da paz. Aí, mais adiante, Ezequiel 48:35 diz assim, 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Chamar, ou seja, o Senhor está aqui. Ele diz, eu sou o Senhor que habito em você. Eu sou o Senhor que estará em você. Eu sou o Senhor que habita com vocês. Jeová Chamar. Aí ele se apresenta em Salmos 23:1. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Jeová Raá. Ele diz, eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. Ele está se revelando agora. Aí, Gênesis 22:13, ele diz, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, tomou o carneiro e ofereceu, e o Senhor disse, eu sou o Senhor que provê as tuas coisas. Ou seja, Jeová Jirê, o Senhor da provisão. Eu sou o dono da provisão, eu sou o dono da paz, eu sou o dono da tua presença, ou da minha presença em ti. Jeová Nissi, ou Tzidkenu, eu sou a tua justiça. Está lá em Jeremias 23:6. Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que sara, eu sou a tua cura. Eu sou o dono da cura. Deus está se revelando aos poucos ao povo de Israel como o Senhor deles. Senhor deles. Aleluia. Para que eles tivessem um conhecimento mais claro sobre Deus. Agora, até esse tempo em que Deus se revela como Senhor, toda a humanidade está debaixo de maldição. A gente sabe disso. E essa maldição não foi imposta por Deus. Foi consequência da atitude de Adão ainda.
Está todo mundo debaixo de maldição. Deus está trabalhando para trazer a redenção. Então, todo mundo estava debaixo da maldição. Todo mundo estava vivendo debaixo da lei. Aí Deus envia Jesus, na plenitude dos tempos, para manifestar a expressão de quem Deus é. Veja, primeiro Abraão revela o grande El Shaddai. Depois, em Moisés, ele diz, ó, eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Mas a você eu vou me revelar como Senhor. Fala para o povo de Israel que eu sou o Senhor. Veja, mudou. Aqui ele era El Shaddai, a partir daqui eu sou o Senhor. Fala ao povo de Israel que eu sou o Senhor. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus diz, claro. Todas as vezes que vocês forem orar, preste atenção nisso agora. Veja, nós vamos fazer uma enquete agora, tá? Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus disse, vamos aprender a orar agora. Jesus disse, letra A, quando orarem digam assim, grande El Shaddai, poderoso nos céus e na terra. Letra B, ele disse, quando orarem digam assim, Senhor, Senhor Jeová Rafá, Senhor Jeová Sidikenu. Ou letra C, Jesus disse, quando orarem digam assim, Pai, eu sei que tu estás no céu. Qual foi? C, exatamente. Veja a revelação progressiva. Aqui em Abraão ele se revelou como El Shaddai. Aqui em Moisés ele se revela como Senhor. Mas em Cristo ele se revela como nosso Pai. Agora veja a vida que Abraão viveu conhecendo Deus como Senhor. Veja a vida que os israelitas viveram conhecendo Deus como... Aliás, veja a vida que Abraão viveu conhecendo a Deus como El Shaddai. Veja a vida que os israelitas tiveram disponíveis para ele, conhecendo Deus apenas como Senhor. Agora imagine a vida que nós podemos ter, sabendo-se que hoje ele é, que ele é o nosso Pai. Ele se revelou, ele era Pai desde o início, mas ele não podia se revelar. Os homens não iam entender. Então ele foi se revelando aos poucos. Aí chega em Jesus e disse, deixa eu contar uma novidade para vocês. Me conheceram como Senhor, não foi? Com Moisés. Quero contar uma novidade. Eu sou teu pai. Sou teu pai, cara. Imagina você ser órfão, né? Você ser órfão. Tá lá esquecido num orfanato. Aí alguém decide te ajudar. Tira você do orfanato. Você nem sabe quem é. E começa a te ajudar. Compra uma casa para você, bota você e te dá as coisas. Aí você diz, quem é você? Você diz, eu sou aquele que te paga a faculdade. Eu sou o Senhor da faculdade. Eu sou aquele que tem pagado o plano de saúde para você. Eu sou o Senhor do teu plano de saúde. Quem é você? Eu sou o Senhor que tem pagado o teu supermercado. Eu sou o Senhor que te supre a necessidade diária. Quem é você? Eu sou o Senhor que tem ajuntado a tua família. Eu sou o Senhor da tua família. Alguém, simplesmente. Você começa a amar essa pessoa. Porque essa pessoa está fazendo por você coisas extraordinárias. Aí um dia você se encontra com essa pessoa e diz, por que você está fazendo tudo isso por mim? Não estou entendendo. Ele diz, quero te contar uma novidade. Eu sou teu pai. Por isso eu estou fazendo tudo isso por você. Imagina para esse órfão. Imagina para esse órfão descobrir que a pessoa que durante todo o tempo cuidou dele, na verdade ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio pai. Foi isso que aconteceu com a gente tinha Deus achando que Deus estava longe, nos suprindo, fazendo algo. Aí Jesus revela e diz, deixa eu dizer, esse Deus que tu tanto adora de longe, porque ele tem te feito bem, ele é teu pai. E ele está te levando de volta para casa, ele está te colocando de volta em casa, ele é teu pai. Esse é o ápice da revelação bíblica. Deus é o nosso pai. Sempre foi. Desde que nos criou, sempre foi o nosso pai, querido. Deus sempre foi o nosso pai, querido. Então não coloque nele algo que ele não é.
Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, querido. Durante todo esse tempo Ele tem nos cercado, procurado nos ajudar de alguma forma. Ele nos enviava a cura quando não podia se revelar, Ele nos enviava a provisão quando não conseguia se revelar, ou seja, mesmo de longe Ele nunca nos abandonou. Mesmo de longe Ele nos cercava de todas as formas, querendo nos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintos, debaixo dos seus braços. Deus é o nosso Pai, querido. Na plenitude dos tempos Ele envia seu Filho. Aí nos últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro, por meio de quem fez o universo. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Deus é nosso Pai. Esse é o ápice da revelação bíblica. Nada vai mudar a partir daqui, meu irmão. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então Jesus vem na plenitude dos tempos para manifestar a expressão exata de Deus, ou quem Deus é, e qual a sua vontade. E o que é que Ele faz? Gálatas 3:13 diz o que Ele faz. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, eu posso dizer que foi Deus que me resgatou da maldição da lei, porque Cristo não veio fazer a sua própria vontade, veio fazer a vontade daquele que o enviou. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí fica mais fácil de você entender. Deus amou o mundo de tal maneira que se submeteu a coisas impensáveis, do tipo habitar ou permanecer dentro de uma caixa para ficar perto dos filhos. Imagina isso. Só para estar perto dos filhos. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo mundo não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Aleluia. E qual era a maldição que estava imposta para nós na lei? A morte, a miséria e a doença. São consequências ou penalidades da lei. Nós estávamos lá, irmãos, debaixo da doença. A doença não era algo errado contra nós, não. A gente estava lá e recebia doença porque merecíamos doença. Nós éramos descendentes de Adão e Adão errou contra Deus, ele se rebelou com Deus. A doença não era um inimigo, não. A doença era a consequência dos nossos atos. A gente não foi resgatado porque a gente era inocente, não. A gente foi resgatado por amor. Veja, você não é curado porque você era inocente e a doença era culpada. Não. Você é curado porque Deus te amou. Né? A doença era algo legal sobre nossas vidas, porque nós erramos, nós éramos pecadores, nós estávamos debaixo de maldição, nós éramos culpados, nós estávamos condenados à doença, era uma condenação sobre nós, nós merecíamos a doença, nós merecíamos por causa do pecado, mas Deus nos amou de tal maneira que Cristo morreu por nós, assumindo a doença que era nossa, merecidamente. Ele recebeu de forma imerecida, para que a paz que era merecida a ele viesse de forma imerecida a nós. Aleluia. Escreve isso, pelo amor de Deus. A doença que era merecida a mim veio de forma imerecida sobre ele, para que a paz merecida a ele viesse de forma imerecida sobre nós. É por isso que nós somos salvos pela graça, um favor imerecido. Graça. Aleluia. Aleluia. É isso que nós vamos ver de noite, a partir daqui, quando nós vamos retomar o nosso conteúdo exclusivo. Quero ver se tem algumas perguntas aqui. Cadê você, Pacífico? Para abrir a caixa de minhoca. Abre aqui a caixa de minhoca. Desculpem, hoje eu me excedi um pouco em emoção aí, viu? Estou mergulhando nesses. Estão tops demais. Amém. Obrigado, querida. Pedro, na oportunidade, peço ao pastor um estudo para nós sobre o jejum, por favor. O homem do AT era mais temente? O homem do Antigo Testamento. Eu já respondi aí, né, tia Ângela? Tia Ângela já viu que eu já tinha respondido. Então, a verdade é que ele tinha medo, né? Ele tinha medo, como eu falei lá atrás. Nós hoje, nós temos um pai, devemos ter respeito por ele, admiração, né? Existem duas coisas distintas, né?
Quando um pai cria um filho, que essa criança é pequena, ele pode criá-lo com respeito e admiração ou por medo, né? Ele pode espancar essa criança e por medo essa criança cresce, né, se submetendo a esse pai. Mas quando ela cresce e se torna igual ao pai em estatura, ele vai enfrentar o pai e se rebelar. Mas se ele cresce com amor, né, sendo cuidado, sendo amado, com admiração e respeito, esse pai pode ter 80 anos e ele ser um jovem forte e poderoso. Ele sempre vai se submeter ao pai por amor, por respeito, por admiração, né? Essa aqui é a verdade. Essa é a diferença do temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente só vai temer a Deus de verdade se a gente conhecer quem Ele é. Se a gente entender que Ele não é mais que Ele nunca foi aquele Deus do monte, que Ele nunca foi o Deus da caixa, mas que Ele sempre foi o Pai que hoje habita dentro de cada um de nós, para a nossa honra, para a nossa glória, para a nossa edificação, né? Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de amor, é um Pai gracioso. E olhe para Deus como você olha para os seus filhos. Pense em Deus olhando para você como você olha para os seus filhos. Tenha isso em mente. Todas as vezes que você pensar em Deus pensando em você, pense da mesma forma como você pensa com seus filhos, né? Eu tenho filhos, irmãos, e eu preciso às vezes corrigi-los. Preciso ser duro com palavras às vezes. E Deus também precisa nos corrigir de vez em quando. E vai ser duro com palavras também. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Então, se Deus tem um instrumento que é apto para o ensino, para a correção e educação na justiça, Deus não vai usar outro método. Deus vai usar, obviamente, aquilo que Ele tem de melhor, que é a palavra. Nós, pais, também fazemos a mesma coisa, né? Então, pensa, a Bíblia ainda diz que nós somos maus. E como maus, talvez a gente ainda faça coisas ruins com nossos filhos. Mas o nosso Pai Celestial não, irmão. Ele não. Ele não tem nada de ruim, não. Um Deus que é capaz de fazer tudo isso que eu te contei hoje, você acha que é capaz de matar? Você acha que Ele é capaz? Veja, quando nós éramos pecadores e merecíamos a morte, ao invés de nos matar, Ele morreu? Por que hoje que eu estou vivo e Ele poderia me corrigir com palavra, vai me matar? Não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma base nisso, não, né? Deus é nosso Pai e tudo que Ele quer é que nós cresçamos como pessoas educadas na palavra, como pessoas disciplinadas na palavra, como pessoas que amam uns aos outros. Por quê? Porque quando eu amo você que está aí do outro lado, né, eu estou amando o meu irmão, que é filho do mesmo Deus, e que Deus ama tanto quanto a mim. Deus não tem nenhum filho, nenhum pai tem filho predileto, não. Ele ama igual a todos. E Deus é assim. Quando você maltrata um irmão, Deus se entristece, porque está maltratando o filho dele, pô. Por isso Ele diz, um novo mandamento vos dou. Esquece o resto todo. E amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E analise-se cotidianamente a si mesmo. Olha para dentro de você e vê se você está andando de fato, de acordo com aquilo que você disse que crê. Essa é a única forma. Veja, tem duas coisas que se você fizer, você vai estar salvo, ou seja, você está livre de qualquer condenação. É amar e julgar. É duas coisas que você precisa fazer continuamente. Amar e julgar. Agora, de forma constante, pessoas têm invertido a ordem disso aqui. Você precisa amar e julgar. Você precisa amar os seus irmãos e julgar a si mesmo. Se você fizer o contrário, amar a si mesmo e julgar os seus irmãos, você está na contramão do que Deus mandou você fazer. Então nunca ame a si mesmo e julgue seus irmãos. Ao contrário, ame seus irmãos e julgue a si mesmo. É isso que a Bíblia manda. Amar os irmãos e julgar a si mesmo. Se você fizer isso, você nunca vai receber juízo. Jamais. Ao contrário, você vai viver uma vida plena e de paz. Tá bom? Muito bom estar com vocês até agora. Um beijo no coração de vocês. E a gente se encontra logo mais às 23 horas aqui no nosso encontro diário. De 12 em 12 horas, todo dia tem live. Beijo no seu coração e até já.